Olá, o Viver e Empreender Podcast está no ar. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra em receber aqui no nosso estúdio a doutora Beatriz Bock. Ela que é advogada trabalhista e empreendedora. Doutora, que alegria te receber aqui no nosso estúdio. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Estela, pelo convite. E eu estou aqui para poder dividir um pouquinho, né, da minha trajetória aí, na minha vida como advogada e agora como empreendedora. Então a gente vai ter um bate-papo bem extenso. Eu estou muito empolgada porque eu sei algumas coisinhas sobre você, mas quero te perguntar o que te levou para o direito, principalmente direito trabalhista, um pouquinho da sua trajetória profissional. Tá. Desde o começo, né, eu fui uma família todas de advogados, fui criada pelos meus avós após a separação dos meus pais, né, junto com a minha mãe, e com isso meu avô já advogava na época, e depois eu nasci então e fui criada numa família todos de advogados. E aí, quando eu estava no colegial, tudo sem saber ainda o que eu queria fazer, na verdade eu estava ainda em dúvida entre o direito e o odonto. Sempre quis ser dentista, mas eu fui para o ramo do direito, né? Comecei a frequentar audiências com a minha mãe e vi que aquilo eu gostei. Eu falei, vou fazer direito então. Prestei a faculdade de direito, fiz em Unaerp, em Ribeirão Preto, né? A faculdade chama Unaerp, e com isso, minha família também fez lá a faculdade, meu avô também, tudo. E com isso eu comecei a trabalhar então no escritório da minha família desde o começo, desde o primeiro ano da faculdade. Fiz o estágio dos 5 anos, passando por todos os setores do escritório. Após isso, passei na OAB, me formei, passei na OAB, e aí eu fui para o setor da trabalhista do escritório, que também é forte ali em direito previdenciário. E com isso eu fui para a trabalhista, onde ainda não tinha ninguém da família. E com isso me desenvolvi lá. Muito legal. E por que trabalhista, exatamente? Você notou uma lacuna no mercado ou você se identificou de fato? Eu me identifiquei. Eu acho que porque a trabalhista, na verdade, são os direitos do nosso dia a dia, né? E como eu tive contato com muita gente, com pessoas, eu vi assim o que acontecia, até porque eu fiz também 3 anos, os últimos 3 anos de faculdade no período noturno. E no período noturno tem muita gente que trabalha, né? No período diurno, pegava o ônibus e ia fazer faculdade. Então eu tive contato ali com pessoas que exatamente trabalhavam já. Então eu vi ali, né? Na verdade, o setor trabalhista é um setor desafiador. Né, a gente tem que estar ali ligado no nosso dia a dia e eu vi que eu poderia ali crescer. Fazer a diferença na vida daqueles trabalhadores, afinal. Com certeza. Qual foi o maior desafio da sua trajetória profissional até aqui, doutora? Não necessariamente como empreendedora, empresária, advogada, mas ali no comecinho. Eu acho que desafios a gente sempre tem, né? Desafios por não ter o reconhecimento profissional, por você às vezes achar que você não se encaixa naquilo, né? E poder aí, aqueles desafios para você querer agradar outras pessoas e desagradar você. Então você tem que saber exatamente o que você quer, o caminho que você toma, né? Para você pegar esses desafios e virar aí oportunidades que podem se concretizar aí para coisas boas futuramente. Sem dúvida, houve algum fato marcante na sua trajetória de vida que tenha pautado suas escolhas profissionais que você possa dividir aqui conosco? Sim, acho que teve vários desafios, né, que a gente pode dizer, né, vários obstáculos ali. Com certeza aí a separação dos meus pais, eu fui criada pelos meus avós, né, eu tive todos os princípios e valores dos meus avós, da minha mãe e também do meu tio na época. Então eu fui criada ali sempre para humildade, empatia, né, ter ética, né, comprometimento ali. Então isso daí foi um fato também. E depois na minha trajetória aí como advogada, sempre alguns desafios que lá na frente eu pude ver, observar que não queria mais viver daquele jeito e sim empreender. Então, essa questão familiar, esses valores familiares são muito fortes, são um traço muito forte aí da sua caminhada como advogada. Você começou, então, no escritório familiar do seu avô, como você havia contado já anteriormente aqui para mim nos bastidores. É uma história muito bacana que eu quero que você divida aqui com a gente. E qual foi a chavinha que virou
ali a sua história? O que te fez empreender de fato? Porque você teve tudo na mão ali, tudo para continuar no escritório do seu avô. O que te fez empreender? Primeiro que eu acho que é sair da zona de conforto, né? Você sair de um lugar que você não está mais satisfeita e você poderia ser um pouco mais ou além do que eu já estava proporcionando ali dentro. Então, eu fiz uma parte de gestão quando eu entrei como sócia diretora, fiquei num período de gestão da empresa e com outros sócios, né? E depois disso, eu tive aí uma virada de chave que foi que eu não queria mais aquilo para mim. Eu queria não querer deixar outras pessoas chateadas, mas fazer o que eu teria vontade e o que poderia aí alcançar os meus objetivos futuros, né? Que não seria ali dentro, e sim empreendendo. Com certeza aí passamos por vários desafios no começo, né? Principalmente na parte de empreender. A gente sabe que não é fácil, né? Tem dias bons e dias ruins, mas eu sei que eu fiz a escolha certa. Eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Tem a ver com liberdade, empreender? Você acha que empreender é de fato solitário, como se diz por aí, ou você acha isso um senso comum? Eu acho que é uma liberdade, sim, mas de fato eu acho que você tem que escolher as pessoas certas para estar ao seu lado. E também aquelas, né, para viver o seu sonho, né? Eu acho que um companheiro, né, o meu marido, que pode estar ali do meu lado, sempre me assessorando, estando em momentos mais difíceis, né, e poder dividir ideias, porque é uma coisa solitária mesmo, né? Porque você vai dividir com quem? Você está no começo sozinha, né? Você não quer dividir com outras pessoas que não vão te agregar nada, né? Então, Sem dúvida. no começo é um pouco difícil. Até você montar uma equipe, né? Porque você tem que fazer gestão de pessoas. Toda a parte de empreendedorismo não é só você saber, né? O que você ganha e o que você gasta ali dentro da empresa, mas é toda a parte de estrutura, né? Isso é complicado para se fazer sozinha. Estrutura e gestão, né, doutora? Divide aqui com a gente como é que é o seu escritório atualmente. Você trabalha sozinha, você tem uma equipe. O seu marido é advogado, aliás, ou não? Não, ele é engenheiro. Ah, que legal. Meu marido não é advogado, mas ele tem cargo de gestão também dentro da empresa, né? Então a gente troca bastante ideias e ele pode me ensinar muito, né? O meu escritório ali, eu tô com secretárias, funcionárias e uma advogada também, onde eu posso compartilhar com elas e, obviamente, assim, a confiança no trabalho, né? Hoje eu tô aqui e eu sei que o escritório está rodando da mesma forma. Então eu acho que é isso também o que me ajuda, né, para você ter a liberdade. Hoje eu tenho uma liberdade que eu não teria anteriormente, Sim. mas é uma liberdade que só depende de mim, né? Não depende mais de outra pessoa. Então, o principal objetivo com o meu escritório é fazer o meu escritório crescer comigo e também crescer as outras pessoas que estão dentro do meu escritório. Seu escritório ele é composto só por mulheres? Sim, somente por mulheres. Sem querer? Atualmente. Sem querer ou você pensou, não, vou contratar só mulheres? Não, sem querer mesmo, Olha que atualmente, legal. porque foram parcerias que eu fui fazendo ali dentro, né? Pessoas foram me indicando, uma advogada, uma funcionária, e aí foi indo. São quantas advogadas hoje com você, doutora? Mais uma advogada, né? Ela me ajuda tanto aí na parte de elaboração de petição inicial, cumprimento de prazo, e ela também já vem aí de uma carreira grande há mais de 15 anos também no direito, igual eu. Então a gente tem a mesma idade e uma amiga em comum nos apresentou aqui em São Paulo e tá dando certo. Ai, que legal. Aham. E, doutora, agora entrando na sua seara, direito trabalhista, a gente está no momento de transformação do mercado, não só pela tecnologia, mas pelas relações humanas também por conta da pandemia. A gente sabe que a tecnologia fez tudo acelerar, então a gente está aí com essa pejotização, enfim, reforma trabalhista. De 15 anos para cá, de 2 décadas para cá, a época que você começou aí a estudar, o que mudou essencialmente? O que mais mudou para você? Mudou muita coisa, né? Porque eu falo assim, gente, advogado tem que estar sempre atualizado, porque não tem como. Senão você sai da área, né? A reforma trabalhista veio em 2017. Sim. Depois disso, veio a pandemia.
Com a pandemia, já teve várias leis e também, né, medidas provisórias que foram entrando os contratos de trabalho. Então, se você não tiver atualizado e está sempre de olho do que está acontecendo, principalmente na lei, nas medidas provisórias, com isso você não consegue dar um bom atendimento para o seu cliente e resolver a situação ali do caso dele. Sim, e muita gente nem começa a empreender, não abre sua empresa, tem aquele sonho, mas tem medo dessa parte trabalhista, que é tão importante, é verdade. A gente está num país que defende muito o direito dos trabalhadores e está certo, mas também tem o outro lado, tem gente que tem medo de começar, de contratar. O que você diria para esses empreendedores? O que eu diria é o seguinte: empreender é mesmo difícil, a gente tem muito imposto para pagar, né? Ainda mais se você faz aí um reconhecimento de vínculo na carteira de trabalho, né? Fundo de garantia, contribuição previdenciária, imposto de renda, INSS, vários tributos ali para pagar. Tem diferença, né, em relação a contratos de trabalho, né, se você é CLT ou se você é uma pessoa jurídica e presta serviço, mas tem gente que gosta de uma estabilidade e tem gente que gosta de uma liberdade, né, a liberdade ali de poder trabalhar para várias pessoas, que é um PJ, e também tem aquela estabilidade, assim, de você ser contratado e estar ali com seus direitos trabalhistas em dia. Então, depende muito o que você está precisando na sua empresa, né? Se você precisa mesmo de um empregado que seja seletista ou se você está precisando de um PJ. O que muda também é que o PJ, provavelmente, ele vai custar assim, um pouco mais caro em relação a... Ele vai querer cobrar mais caro. Você entendeu? Sim. O trabalhista, mesmo que ele seja mais caro para você, porque você tem esses direitos, mas você tem aquele funcionário ali. O PJ já não, ele pode escolher o dia que ele vai trabalhar, se ele vai hoje, se ele vai amanhã. Mais flexibilidade. Mais flexibilidade. Então depende muito do que a empresa, né, do que o empregador está precisando no momento. Sim. Como a justiça tem interpretado as reivindicações dos PJs hoje? Como é que está essa relação, a interpretação dos juízes em geral? Bem complicado, né? Porque a gente fala assim, cada cabeça de juiz é uma sentença, né? A gente não tem como generalizar essas decisões de PJ. Mas tem muita, dependendo dos requisitos, né, do vínculo, você consegue incluir aquele PJ como um CLT, né? Se você tiver habitualidade, se você, dependendo da forma que você recebe o seu salário, você tem um subordinado, a pessoa te cobra serviço, então tem vínculos, sim, que se dá aí como CLT de um PJ, dependendo dos requisitos, e tem gente também que perde na justiça. Uma coisa que eu vejo muito é o próprio empregador não emitir nota fiscal para PJ. Isso é assim, é o que Tiro no dá pé. mais. É um tiro no pé. Tem que emitir nota fiscal, entendeu? Você tem que mostrar para o juiz ali, uma futura reclamação trabalhista, que aquela pessoa prestou serviço para você exatamente para elaborar naquele serviço. Entendeu? E adianta ter um recibo ou algo de gaveta ou não? Tem que ser a nota? Tem que ser a nota. Tá. Tem que ser a nota. Tem que Porque aí ser vai algo, mostrar como você está remunerando o trabalho dele. algo sério, então. Isso, Tem que algo ser sério. sério. Porque assim, a gente sempre fala, né? Ainda mais que eu trabalho também para empregado, né? Eu trabalho para empregado, funcionário público, e empresa também. Então eu vejo muito caso assim. Quando está trabalhando com você, o empregado te ama, né? Deus no céu, a empresa na terra. Mas quando você sai, é outros 500, porque aí você vai procurar um advogado, o advogado vai entender o seu caso, o advogado vai ver se você completou os requisitos e ali o empregado, né, não vai pensar duas vezes em propor uma ação trabalhista contra o empregador. E aí o empregador acaba conhecendo o outro lado da moeda. Isso é verdade. E aí entra na parte de assessoria jurídica para a empresa. Aí tem muito empregador que eles não se preparam
eles não se blindam de uma futura reclamação trabalhista. Aí fica a dica, hein? Isso daí quebra uma empresa. Aí, doutora Beatriz Bock é o nome dela, lá, ela sabe muito e sabendo muito você transforma a vida dos seus clientes, com certeza. Com certeza. Tanto os empresários quanto os empregados, os colaboradores. Como é que você acha que você atua de fato para transformar a vida dessas pessoas, além de prestar o seu serviço, claro? Eu acho que a primeira coisa é a ética, né? Você tem que cumprir ali, né, tanto pela OAB como a ética mesmo na sua vida, né? Você tem que cumprir os compromissos também que você faz com o seu cliente, né? Eu não prometo ações ganhas. É muito difícil isso, como eu disse, né? Cada juiz uma sentença, não tem como generalizar um caso. Mas o que eu mostro ali para o meu cliente são as opções dele no ganho da causa ou na perda do processo, né? Então, tem que estar ali ouvindo o cliente sempre falar a verdade, né? Não mentir para o advogado ou não deixar provas sem mostrar, e aí você poder aí levar o processo para o melhor caminho, para uma solução favorável. Sim. Doutora Beatriz, tem algum caso que tenha marcado a sua trajetória, que você tenha restituído a dignidade mesmo do seu cliente, que você possa dividir aqui conosco, que tenha marcado a sua trajetória também? Vixe, vários, vários casos. Eu trabalho muito para funcionário público, né? Principalmente aí hospitais e também para Fundação Casa. E eu vejo muitos casos de problemas psiquiátricos e psicológicos de funcionários da Fundação Casa em relação ao ambiente que eles estão, né? Barra pesada. Barra pesada, porque ali é um ambiente hostil, né? Você é ameaçado até pelos próprios adolescentes, que os adolescentes estão ali não só pelo tráfico de droga, mas por homicídio, outros crimes que são graves, né? Então, ali eles recebem muitas ameaças. Ou já vi também clientes que sofreram rebeliões. Tem até gente que já morreu, né? E a esposa entrou ali num processo contra a fundação representando o marido dela, né? Na época, o falecido, que passou por uma rebelião ali e faleceu. Nossa, isso é muito grave, né, doutora? E aí você conseguiu restituir, então, o valor para essa viúva, por exemplo? Sim. Assim, na reclamação trabalhista, não são valores altíssimos que você vai receber, porque aquilo ali, ele não está pagando a dor da viúva, né? Porque a dor é difícil, né? Você perdeu o marido, Não tem como mensurar. pais dos seus filhos, então não tem como mensurar mesmo. O que está ali é para você pedir uma indenização, ponto. Pela insalubridade do trabalho. Isso. E pela periculosidade. Nesse caso, nesse caso é mais nesse grave. caso, a periculosidade, ele sofre agressão física. É muito pior. É. E doutora, você fala bastante sobre burnout, que é uma dor também invisível. Queria que você alertasse aí as pessoas, os trabalhadores que não se dão conta de que estão passando por isso. Qual é a primeira característica de uma pessoa que está passando por burnout? Isso daí eu comecei a falar muito mais agora no meu Instagram, né, sobre isso, e vem várias pessoas no inbox falar, doutor, eu não sabia que eu estava passando por isso. E pegando os sintomas que as pessoas têm, né, porque é aquela falta de vontade de trabalhar, a pessoa não quer ir mais trabalhar, excesso de metas para cumprir, né? A pessoa está exausta e às vezes o próprio empregador não vê que ele age daquela forma. Que está assediando moralmente, talvez. Isso, assediando moralmente. E agora, em maio desse ano, agora de 2025, agora as empresas elas são obrigadas a ter medidas protetivas contra essas doenças psicossociais. Assédio moral, assédio sexual, burnout. Ela tem que, principalmente assim, às vezes o próprio gestor tá fazendo esse assédio e não sabe. Você entendeu? Por falta de educação, informação, né, doutora? A empresa sempre tem que estar informando, né, e educando os seus próprios funcionários para isso. Ter canais de denúncia, isso daí é excelente para a empresa. O compliance, o tal do compliance. O que é assédio moral, doutora? Porque às vezes você encher uma pessoa de trabalho já é um assédio moral, verdade? Isso. O assédio moral, na verdade, é quando ele agride, né, a sua integralidade física e moral.
Então, por exemplo, assim, uma pessoa, o que eu falo muito, principalmente em ambiente de trabalho, essa parte de fofoca, apelido, às vezes o colega fica colocando apelido nele, agora o cara tá levando, mas tem uma hora que esgota. Apelido com problemas de deficiência, isso daí é um assédio moral, né? Questão de gênero. Gênero tem bastante, fofoca que um diz pro outro, que diz pro outro, que diz pro outro, cai na boca de quem falou mal, entendeu? Então tudo ali é assédio moral. Isso daí, se for de formas repetitivas dentro da empresa, pode até gerar para o funcionário afastamentos. O assédio moral, ele pode então vir de um colega que faz uma fofoca. Sim. Não é só de alguém que tá acima. Não, Olha só, eu não sabia disso. tem dos dois jeitos, né? Tanto do colega como do superior também. Olha só. E essa questão de gênero também, né, doutora? Essa coisa, a mulher não dá conta, passa pro cara porque ele vai resolver. A gente vê muito isso em empresa. Eu acho que também a parte da mulher, assim, ser mais, não é feminina, mas a mulher não bate de frente, né? O homem já gosta de ser mais agressivo, né? Então, às vezes, eles colocam funções, algumas funções para homens fazerem, mulheres não, e nisso daí ela já é discriminada, né? A diferença salarial também. Isso daí pode até gerar dano no assédio moral, né? Dano moral. Sim, e você como advogada, falando de você, doutora, como é que você combate ou conseguiu combater até aqui esse tipo de assédio moral ou de diferença de gênero, enfim, como é que você se posiciona? Eu acho que a gente tem sempre saber o que que nós queremos, né? Primeiro você tem que saber quais são seus princípios e seus valores, para depois você ver se você quer se adequar no que a pessoa quer que você faça, né? Então, por exemplo, eu quero exatamente fazer isso, eu estou sendo obrigada a fazer isso. Às vezes você não quer, às vezes você quer. Na parte que você não quer, você não é obrigada a fazer. Principalmente nessa parte de você estar como uma mulher ali dentro. Então, por exemplo, hoje mulheres são discriminadas, né, dentro do ambiente de trabalho. Quem tem filho pequeno se ausenta com mais frequência. Mulheres têm medo de tomar risco, às vezes não sai de uma empresa ou de uma sociedade porque tem medo de tomar risco e não sabe o que vai ser da vida, né? E também muita coisa do que falam para ela mesma, né? Ah, você não é capaz, você não merece isso, você não tem mérito para isso. E O que você fez para chegar até aqui? isso, o Esse que tipo você de fez para comentário. chegar até aqui? Aí pode até surgir fofocas no trabalho. Teve rolo com o chefe, né? Porque tem muito disso também, né? Ah, você tá aqui porque você só teve caso com o chefe. Isso daí pode acontecer também, né? Assédio moral. Ou se não fosse bonita, não estava nesse cargo. Isso, porque não tem Intelecto. discernimento, né? Não tem, como fala, inteligência mental e emocional, né? Porque a mulher também é mais emotiva, né? Sim, não tem essa capacidade, né? Isso. Recentemente a gente ouviu aí um CEO falando que Deus me livre, mulher CEO, que foi uma grande polêmica. É verdade. O que você acha desse tipo de pensamento, doutora? Essas caixinhas de perguntas do Instagram, ele não precisava responder, né? Claro. Você escolhe o que você responde. Sem dúvida. Eu até entendi o posicionamento dele, né? Porque ali quiseram dizer da mulher dele, né? A mulher dele ser CEO. Se ele não aceita, bom, a vida dele, ele que segue com a vida dele, né? É a referência dele, afinal. Isso, é a referência dele, é o que ele vive, né? E outra, gente, hoje a gente não consegue agradar todo mundo, isso é impossível, né? Não adianta que você quer que você seja querido por todos, porque você não vai ser. A vida das pessoas são diferentes, né? Principalmente com rede social. Isso. Principalmente com rede social. Agora, no meu caso, aquelas, né? No meu caso, meu marido é CEO de uma empresa, né? E a gente sempre conversa sobre isso e ele fala para mim, ele fala assim, mulher sim tem que trabalhar. Se você tiver que ser CEO, você vai ser CEO pela sua competência, né? Porque, na verdade, o cargo, ele não diz muito sobre a mulher, né? Diz sobre quem tá lá, né? Sobre pessoas. Sobre pessoas. Se é homem, se é mulher. Isso. Né? Se você tá lá, mostrou a capacidade técnica e emocional para estar num lugar desse,
bom para você. Até que tem muitas mulheres que são CEOs aí, têm filhos, sei lá, 4, 5 filhos e conseguem dar conta de uma empresa, né? E como é que você dá conta de tudo, doutora? Como é que você gira seus pratinhos, seu dia a dia? Você gosta de esporte? Como é que você se cuida como um todo? Porque esse programa também é sobre isso, né? Viver e empreender. Como é que você faz para viver e empreender e dar conta de tudo? É assim, ainda eu não tenho filho, então eu tô ainda num estágio favorável, né? Porque a gente não tem a rotina de uma criança, tudo. Mas a minha rotina, eu sempre faço a mesma coisa. Eu gosto de estar certinho assim. Eu sou certinha com horário, tudo. Eu gosto de fazer academia, gosto de correr, já corri muito mais, participei de várias corridas aí, meia maratona, várias corridas. Agora eu gosto de fazer musculação, me cuido, né? Me alimento bem, tomo água, tudo certinho, como todo mundo diz. E aí vou para o meu trabalho. No meu trabalho, não tem muita rotina dentro do trabalho, né? Porque são coisas que vão surgindo. Sim. Ao mesmo tempo, eu não quero deixar aquele cliente sem responder do WhatsApp, mas ao mesmo tempo eu não consigo ficar no WhatsApp o tempo todo, né? Então, às vezes, o cliente quer uma resposta imediata, né? Então, eu sempre falo, olha, gente, quando eu tiver um tempo, eu vou vir para o WhatsApp e respondo vocês, porque sou eu que respondo, né? Olha que legal. Tenho um funcionário, tudo, mas eu priorizo muito o atendimento humanizado. Eu acho que isso é uma boa justificativa para indicação Sim. de profissional, entendeu? O cliente sabe que é você que vai estar ali. Sabe que é a doutora Beatriz que vai falar com ele, a doutora Beatriz que vai resolver o caso dele. E se o cliente quer falar comigo, eu vou falar com o cliente. Eu não passo para secretária, para outra advogada, nada disso, entendeu? Então ali eu priorizo muito o atendimento humanizado. Então eu sempre quero dar conta de tudo, né? E agora também estou mais ativa aí nas redes sociais, trazendo mais conhecimento, né? Eu quero trazer conhecimento mais para as pessoas leigas também. Isso daí as pessoas não têm muito conhecimento do direito do trabalho, né? Sim. E informação é tudo, né, doutor? É o que vai pautar a vida da pessoa, né? O trabalho, às vezes, é mais de 50% do tempo dela, do tempo de vida dela acordada, né? É no trabalho. Fica mais tempo no trabalho do que em casa. E o seu trabalho é muito legal por conta disso. Andei vendo seus vídeos, acho que é incrível que existam pessoas como você, empresárias como você, advogadas como você. Agora, voltando para a sua trajetória empreendedora, o que mudou desde aquele momento em que você decidiu sair do escritório da sua família e fundar o seu? O que mais mudou na sua rotina? Bom, tudo praticamente. Eu peguei desafio e transformei em oportunidade. E o que eu achava que eu não seria capaz, por isso que eu falo, nós somos fortes nessas horas, né? E eu vi que eu sou capaz. Então, eu transformei minha rotina inteira, né? Do jeito que eu vivia e do jeito que eu vivo hoje. Hoje eu tenho mais liberdade, né? Mas é igual o que eu disse, eu tô ali por mim. A responsabilidade dobra. É 100% minha. De fazer crescer o escritório, que é o que eu quero. Crescer, ser reconhecida, ser uma boa profissional, né? Mostrar minha ética, mostrar o meu conhecimento ali. Então, isso daí, eu trouxe essa oportunidade para mim e eu vi que isso daí foi a melhor coisa que eu fiz. Que eu pude ser eu, né? Eu me reencontrei. Às vezes eu vejo até pessoas que já me conhecem, obviamente, da minha vida inteira, vem eu, Bia antes, né? Doutora Beatriz antes e a doutora Beatriz depois. Muitas pessoas não sabiam que eu falava daquele jeito que eu falo em rede social, porque eu ficava mais nos Reclusa. bastidores, né? Eu não estava mostrando esse meu lado. Uhum. E eu, como uma boa geminiana, gosto de falar. Gosto da comunicação, é o Gosto signo da comunicação que eu Isso. sei. Eu estava entre Gêmeos e Virgem, pela sua organização, achei que você fosse virginiana, pelos horários aí Meu que você marido é virginiano. Ah, eu sou virginiana também, tá, gente? Só pra falar, eu achei que ela fosse virginiana, mas Gêmeos é realmente o signo da comunicação e você se expressa muito bem, você é calma, você passa realmente muita credibilidade, muita segurança
para quem está te ouvindo, né? E para o seu Uhum. cliente, consequentemente, Esse é né? meu objetivo Isso é mesmo. muito bacana, isso é muito legal. E você sabia ali no começo da sua carreira que você queria empreender em algum momento ou não? Você achou que você fosse ficar a vida inteira ali no escritório do seu avô? Eu achei que eu ia ficar a vida inteira. Sério? Eu achei. Por ser um escritório da família, né, e todo mundo da família está a vida inteira ali, né, então eu achei realmente que eu ia ficar a vida inteira lá. Só que aí foi se passando os anos, né, foram acontecendo alguns obstáculos na minha vida e eu pude observar que não era mais aquilo que eu queria para mim. Então, assim, sair da zona de conforto, sair numa estabilidade que você tem, que eu estava no escritório já da minha própria família, e empreender, isso daí é um desafio muito grande, né? Eu acho que o principalmente é sair da zona de conforto e buscar o seu sonho, né? E às vezes a gente tem medo disso, né? Como é que você lida com a desigualdade de gênero dentro da sua profissão? Antigamente eu achava que era pior, tá? Hoje já melhorou bastante, principalmente dentro da profissão, na falta de reconhecimento, né, de mérito, de colocar mais mulheres em cargos maiores dentro da empresa, mostrar ali que ela pode sim ter uma autonomia e mostrar o que ela é capaz de fazer. Eu acho que o que mais importante é você, independente do gênero, né, a sua capacidade, tanto técnica como emocional. Isso eu acho que conta muito, principalmente aí nessas profissões, né? Então, não só porque é homem ou mulher, mas sim, se é preparado tecnicamente e emocionalmente para lidar ali, né? Gestão de pessoas, com os problemas do dia a dia, não levar as coisas para o lado Pessoal pessoal, o né? tempo todo. O tempo todo, levar problemas para casa, né? Levar uma coisa para o lado sentimental. Então, mais para o racional, eu acho que isso daí a mulher sim pode estar em cargos maiores dentro das empresas. E também pela falta também aí de uma equiparação salarial, né? Que esse é o grande ponto ainda. Essa desigualdade salarial, né, doutora? Desigualdade salarial. Agora tem muita empresa que tem, né, programas dentro da empresa, então está melhorando bastante isso, né? Mas é uma coisa histórica, né? Mas as empresas ainda não abrem, né? Quanto uma pessoa ganha em Não, relação à outra. Isso é uma coisa que ainda é utópica, né? É algo que isso. não tem nem a ver com a nossa cultura aqui no Brasil. Eu acho difícil isso acontecer. Isso é difícil, porque além disso, porque aí a pessoa já vai querer uma equiparação salarial, Sim. né? E aí vai ser uma celeuma, acho que nem é Isso, o momento histórico para isso, né, isso. doutora? Você disse que passa muita informação no Instagram, nas redes sociais, o que é muito legal. E atualmente você também é mentora de advogadas, verdade? Queria que você contasse sobre isso. Na verdade, eu entrei numa mentoria e que a pessoa me avaliou e viu que eu tenho um perfil, né, pela minha história e pela minha trajetória de vida profissional, de eu ser mentorada de outras advogadas, né? Na verdade, mentores, eles trazem para o próprio mentorado o que, na verdade, é pular etapas, né? É o que você viveu, que você vai apresentar para aquela pessoa que ela pode viver aquilo ainda, né? Então, para ela pular essa etapa e um pouco mais para frente, é aquele negócio, né? Aprender com os erros dos outros, né? Sem você passar por isso. Isso, sem você passar por isso. Isso que eu vejo como mentoria. Então, principalmente isso, de eu poder aí trazer para as advogadas que tem medo de arriscar, né? Tem medo de sair de um ambiente que tem uma estabilidade, não quer correr o risco, né? E mostrar para elas que não é assim, né? Você pode correr o risco, você se dedicar, né? Você ter a liberdade de você estar com seu filho, você ter a liberdade de você almoçar um dia com essas amigas, tomar um vinho, Gravar um podcast. gravar um podcast. Sem dor no coração, né? Sem dor Na no coração, porque no consciência. começo, lá atrás eu tinha muita dor no coração. De sair do escritório, de sair daquele horário, daquela faixa, Sim, né? eu achava que eu tinha que estar na hora que o funcionário tinha que estar. Nossa, é verdade. Então, isso daí eu passei bastante. Ai. Eu sempre fui muito de me cobrar. Eu sempre me cobrei, eu não preciso que as outras pessoas me cobram. Eu sempre fui uma pessoa que. A minha Se auto- psicóloga, né? Fica se chicotando, né? A pessoa fica se cobrando.
Sim. Isso daí é péssimo. É. Então é você se Te colocar. trava, na É, verdade. te trava. Você se colocar no lugar de outras pessoas que já passaram por aquilo que você não quer passar, isso daí é para os mentorados aí se darem bem futuramente e poderem aí correr o risco de abrir um escritório próprio, de ter uma liberdade. É uma grande expansão da consciência, né, Isso. doutora? Houve um fato marcante que fez você, não, agora eu vou parar tudo e vou empreender. Existiu esse momento ou foi um processo? Existiu alguns momentos, sim. Existiu, sim. Quando eu tomei essa decisão, foi um pouco difícil para mim, né? Porque eu estaria saído do escritório familiar. Então, quando eu tomei essa decisão, foi um tempo para tomar, né? Não foi de um dia para o outro e nem da noite para o dia. Eu fiquei durante algum tempo, né? Quase um ano aí, para tomar uma decisão dessa. Muito importante falar sobre isso. Nunca é assim, não, amanhã eu vou ver o que vai dar da vida. Não, não é isso. Até porque nem tudo são flores, né, gente? Esse programa existe justamente para mostrar exemplos assim, porque empreender, eu vou empreender amanhã, vou começar amanhã sem planejar, sem pensar na gestão, sem fazer um curso, sem buscar mentores, sem buscar informação, né, doutora? E principalmente também uma estabilidade financeira, né? Sim. Porque você não vai achar que você vai empreender no dia seguinte você está ganhando dinheiro. Uhum. Absurdo isso. Não existe. Pouco se fala sobre isso também. Isso. Você tem que ter ali um capital de giro que se chama. Isso. Você tem que ter uma estabilidade financeira, né? Para ir se resguardar por algum tempo, porque você não vai empreender e vai ganhar dinheiro de um dia para o outro, né? Então foi um processo de um ano pensando ou já se planejando? Os dois, Os na dois, verdade. Eu tá. estava pensando e planejando já. Já estava montando a estrutura do meu escritório, né? Até Então porque, agindo também. isso, até porque para sair de um escritório onde eu era sócia, diretora, não é tão fácil, né? Você tem que entrar com a ata de distrato na OAB. A OAB tem que me tirar de uma sociedade para eu abrir uma sociedade minha. Então, um processo, né? Então, nisso tudo, eu já fui ali estudando, procurando a minha sala comercial para trabalhar, já fui procurando uma empresa de recrutamento de funcionário, já fui, assim, montando o que eu queria para o meu escritório, entendeu? Atualmente seu escritório fica aqui em São Paulo, então. Sim, fica na Avenida Paulista com a Consolação. Ótimo endereço, então é fácil de encontrar. E esse atendimento presencial, ele ainda é muito importante, doutora, você acha? Sim, é muito importante. Eu vejo que assim, tem clientes que querem atendimento por WhatsApp, tá? Ou até por vídeo de WhatsApp ou Google Meet, reunião assim. Mas também tem pessoas, os mais idosos gostam de um atendimento mais presencial, quer ver quem é advogada, entendeu? Agora, quando vem por indicação, aí o cliente já vem pelo WhatsApp, doutor, eu quero entrar com a ação tal, como que a gente faz? Já é mais rápido assim. Mas o atendimento presencial tá tendo ainda. Ainda, né? É. Mesmo com esse online, se bem que as coisas agora estão voltando para o presencial, né? Dentro do direito. Muita empresa já está saindo do home office, né? O home office veio também por causa da pandemia. Sim. Né? Agora está muito no híbrido também, né? Isso. O que você acha do trabalho híbrido? Em relação a trabalho, né, carga horária, sim, mais difícil de você controlar um funcionário, principalmente CLT, né? Porque o funcionário não tem hora para entrar, não tem hora de intervalo, não tem como sair. Também tem aqueles casos que pode sofrer um acidente dentro da casa, né? Acidente de trabalho. São vários probleminhas ali que eu vejo do que você estivesse dentro de um escritório físico, né? E não dentro da sua casa. A empresa forneceu material, né? Computador, mesa, cadeira ergonômica, telefone, você tem que ter um aparelho celular. E é difícil você controlar a carga horária, né? Porque a pessoa, às vezes, está à noite trabalhando, mas aí durante o dia ela tem que cuidar do filho. Dá uma diferença grande, né? Trabalhar em casa e trabalhar presencial. O ambiente em si, né? E o meu marido sempre fala assim, o brasileiro gosta do cafezinho da tarde, né? Gosta de uma conversada, né? E em casa só não tem isso. Até que começou o burnout, né? A história do burnout começou exatamente agora na pandemia com home office.
Sim, porque a pessoa passou a trabalhar mais ainda, não tem nem o trajeto até o trabalho para dar uma Não, respirada. não tem nem o trânsito de São Paulo. Não tem nem aquela hora, uma hora para ir, uma hora para Que você voltar. usa para ouvir podcast, que você usa para Isso. ler ou até conversar, enfim. E aí você tá em casa, você trabalha o tempo todo, né? Aham, Se for o sim, tempinho que você tá ali sobrando, você vai trabalhar. claro, claro. Principalmente quem se cobra muito, né, doutora? É, Principalmente quem se cobra. é. Agora, falando em valores inegociáveis, a gente começou esse Uhum. podcast falando sobre valores familiares que te guiam, que te balizam. Agora, quais são aqueles valores que você poderia destacar aqui pra gente, que você não abre mão? Bom, o primeiro é a ética, né? Eu acho que esse daí é o primordial. O valor, assim, é qualquer lugar, né? Que você tá, você precisa ter ética, né? Você saber o que você está fazendo, se está dentro da lei, né? Da lei, não só lei de lei trabalhista, eu tô falando, mas a lei mesmo, né? A ética, eu acho que a humildade não é só sobre, eu sou humilde. Não, não é isso. É você ajudar outras pessoas, empatia, que está faltando muito, né? Se Eu colocar acho no que lugar do outro. empatia, se colocar no lugar do outro, isso daí para mim é o primordial. Porque você tem que saber o que a pessoa está vivendo antes de você apontar o dedo, né? Então, pessoas aí faz xingamentos, né? Aponta dedo, ainda mais com rede social, né? Na verdade, a pessoa só externa o que ela já tem no interno dela, né? Então, um pouco de empatia. Eu acho que você se colocar no lugar do outro e tá ali para poder ajudar do que prejudicar, como diz meu avô, se for para prejudicar, nem abre a boca, né? É verdade. Então, isso daí para mim é primordial. O silêncio é de ouro, né? Já diria seu Dois avô. ouvidos e uma boca. É Você verdade. ouve mais do que você fala, É né? verdade, isso é muito importante. Principalmente agora, como você disse, em rede social, que todo mundo fala o que quer, achando que é terra de ninguém, mas não é mais, né, doutora? Não, rede social não é mais. E também você tem que saber o que você vai absorver, né? Uhum, Porque falar, sempre vão falar. Copiar, vão te copiar também. Então, você tem que absorver e ver. Aquilo vai mudar alguma coisa na sua vida? Se não vai mudar nada, segue em frente. Agora, eu gosto de crítica construtiva também. Eu, também. eu sou, eu sou tranquila com isso. Uhum. Se a pessoa está falando coisas para mim, eu até relevo. Se eu ver que tem Fundamento. fundamento, eu ouço sim. Como empresária, como empreendedora, o que que você quer trazer para a sociedade? Não apenas como advogada, claro que você tem um senso de justiça muito apurado, e estudou muito para isso, estuda, se atualiza, mas como empresária para a sociedade como um todo. Como empresária, eu acho que quanto mais nós darmos trabalho, né, mais pessoas empregadas, com isso mais economia gira, né? Eu acho que a parte de empresária é mais em relação a ajudar aí, né, as pessoas que querem realmente trabalhar e se dedicar para até crescer com você e buscar o seu sonho junto. Isso eu valorizo bastante. Então, a minha ali primordial como empresária é exatamente os funcionários vestirem a camisa da empresa junto comigo, né, e buscar os sonhos junto comigo. Legal. O que você diria para Beatriz ali do começo da carreira? Vixe. Qual é o conselho que você daria para você mesma ali no começo, quando você nem pensava em empreender? Bom, eu acho que é assim. é, toda jornada, né? Para toda jornada começa com um único passo, que é você se reconhecer e você não abrir mão do que você é, para poder aí deixar outras pessoas felizes e você não se sentir bem ali. Então, eu me colocaria nesse lugar agora, como falando para mim, né? Ó, não deixa de ser você, cumpre os seus princípios, os seus valores, tudo que você aprendeu, que lá na frente você vai, plantou, você vai colher, né? Isso daí Mais cedo ou mais mais tarde. cedo ou mais tarde. Então, eu aprendi bastante isso. Então, eu sei que eu tô também agora eu tô plantando, obviamente, e a colheita ainda vai vir. Então, e aí eu acho que a colheita vai vir de forma, igual que eu te falei, ética, onde que eu reconheço os meus valores e eu posso aí proporcionar para os meus clientes e também para os funcionários que trabalham comigo, para ir uma advocacia íntegra, né? E de forma a buscar sempre os nossos sonhos e se dedicar, né? Eu acho que a dedicação aí, né? A constância do trabalho. A colheita é certa, né, A doutor? colheita é O certa, trabalho né? devolve, a gente gosta de falar isso também. Isso.
O trabalho Você ter aquela constância, aquela disciplina de todo dia, porque igual que eu falei, o empreender não é todo dia que é maravilhoso, né? Tem altos e baixos, mas você tem que estar sempre ali, batendo na tecla, batendo na tecla, batendo na tecla, batendo na tecla. Uma hora vai dar certo. Por isso o propósito, por isso fala-se tanto qual é o seu propósito, qual é o seu Isso, propósito. Você não precisa ter um propósito propriamente, mas você tem que ter um ideal, pelo menos, né? Um exemplo a ser seguido, ou algo que te jogue pra frente sempre, né, doutora? é. Qual é a principal mensagem que você quer passar hoje neste podcast? Para você assistir daqui a uns anos e pensar, não, era isso mesmo, estava no caminho certo. O que você gostaria de deixar registrado hoje? Eu acho que a principal mensagem é exatamente isso que eu falei. É você ter a constância no seu objetivo, né? Você mirar no seu objetivo, você focar no seu objetivo, você ir atrás, bater na tecla todos os dias, para você ali na frente colher e alcançar o que você realmente quis e os seus sonhos. Entendeu? Então, esse daí é o que eu vou pensar lá na frente, que eu quero colher os meus sonhos e também buscar futuramente ser uma advogada que eu falo extraordinária, que é o meu objetivo hoje, que eu espero aí que eu seja para os meus clientes. Tá aqui no Viver Empreender TV, já é uma grande empresária, advogada admirável, com baita conteúdo. Quero te agradecer demais. Agradecer também a Larissa, nossa produtora, que trouxe você até esse programa. Nossa, super legal ter você aqui, alguém que sabe muito sobre direito trabalhista, sobre lei, sobre valores, sobre onde quer chegar, principalmente, né? Que empreender é isso, é saber onde você quer chegar e você já chegou, vai chegar e vai com certeza realizar todos os seus sonhos. Eu espero muito que você volte para a gente conversar sobre esse assunto e outros que você queira também. Portas abertas para você, doutora Beatriz. Obrigada. Tá bom, obrigada. Eu adorei o convite e eu sempre falo assim, para você empreender, você tem que buscar seus sonhos e você tem que ter sim um caminho, uma meta, né? Porque se você não tiver um sonho e uma meta, qualquer caminho você vai, né? E pode ser que não seja aí o que você quer realizar lá no futuro. É verdade, essa coisa de deixar a vida levar não é Não. para o empreendedor, né, doutora? Não, não é. Tem que saber planejar, traçar um plano, fazer aquele mapa mental certinho, aquela tela, né, do que você quer na sua vida. Isso mesmo. Tudo tudo sai da mentalidade, né? O que você quer e você visualizar isso. Isso é muito lindo. Doutora, deixa suas redes sociais aqui pra gente, por favor. Tá bom. Eu tenho o meu Instagram, que é doutora.beatriz com Z Bock, B-O-C-C-H-I, e também meu LinkedIn, que é Maria Beatriz Bock. Doutora, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Espero que você volte logo, tá bom? Obrigada, eu agradeço e espero voltar logo, logo. Obrigada. Beatriz Bock é o nome dela, ela que é advogada, empreendedora. O Viver Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até uma próxima. Tchau!